em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, por favor. Eu digo, Deus é bom em todo o tempo. E você responde, em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Só as mulheres, Deus é bom em todo o tempo. Só os homens, Deus é bom em todo o tempo. Grande verdade nós ouvimos hoje. Amém. Queridos, eu estava sentado ali na minha velhice pensando, puxa, por que quando eu era criança não existia esse tipo de coisa? Eu seria um homem melhor, sabia? Essas coisas, a disciplina, o aprendizado, tudo isso contribui para o futuro da vida da gente. Pelo menos eu seria mais atleta, seria mais flexível, né? Não estaria tão enferrujado como estou. Mas graças a Deus por esses projetos, por cada criança maravilhosa que estava ali. Não sei se vocês repararam a alegria no rosto dessas crianças. Isso é maravilhoso, gente. Se você pode fazer uma criança feliz, você presta um grande favor para a humanidade. E as crianças estavam muito felizes, olhando para os seus familiares e dizendo, eu estou aqui, olha eu aqui, me veja, me filme, me fotografe, né? Que bênção. Mas, queridos, hoje à noite eu queria falar com vocês sobre isso que nós estamos comemorando aqui. 30 anos da Igreja Comunidade Cristã de Itajaí. 30 anos da existência desse grupo de pessoas. Quando estou falando de igreja, não estou falando desse prédio aqui, tá, queridos? Esse prédio aqui não é a igreja. A igreja são vocês, somos nós, todos que estamos aqui. São pessoas e não prédios, não coisas. Eu tenho uma grande gratidão no meu coração pela igreja. Talvez você nunca pensou nisso, mas eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, eu pessoalmente devo muito à igreja. Foi na igreja que eu fiz os meus grandes e melhores amigos. Você vai descobrir que é no meio da fé que você tem os melhores amigos perto de você. Foi na igreja que eu aprendi na minha juventude a amar a Deus, amar a Bíblia e servir a Deus. Foi na igreja. Você não aprende isso no mundo, você não aprende isso em outro lugar a não ser na igreja. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa, com quem estou casado há 41 anos. Que bênção para a minha vida foi isso. Foi a igreja que me enviou um dia para o seminário, quando eu era ainda jovem, e me sustentou o tempo que eu estava estudando lá. E quando eu saí de lá formado, foi a igreja que me transformou num pastor, que me aceitou, que fez um culto especial e eu fui ordenado, separado por Deus para ser pastor. Foi a igreja, é a igreja que me sustenta financeiramente hoje. É a igreja que está desafiando o coração de uma segunda geração. Meu filho André é hoje um pastor muito feliz e muito bem sucedido. Então, a igreja tem feito esse bem enorme para a minha família como um todo. E as melhores experiências da minha vida eu estou passando na vida de igreja. Igreja é muito melhor que o Lions Club, não se compara com o Rotary Club. Algumas pessoas acham que ser parte da maçonaria é o máximo. Maçonaria não chega perto da igreja, irmãos. A DONEP não se encosta na igreja. A igreja é o que há de melhor nesse mundo. É o único lugar onde Jesus realmente está e move a vida das pessoas, transforma a vida de cada um. É na igreja que pessoas são salvas. Ninguém é salvo no Rotary, no Lions, na maçonaria ou qualquer outra coisa desse tipo. A gente é salvo na igreja, nos cultos, onde Deus está presente. Um frequentador da igreja, talvez como você, um dia estava reclamando, estava de mau humor, falou, poxa, uma chuva dessa, tinha que vir para a igreja. Eu estou há 30 anos na igreja, já devo ter ouvido mais ou menos 3.000 sermões. Mas o que isso fez pela minha vida? Uma outra pessoa que estava lá, para aí rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou casado também há 30 anos. Minha esposa deve ter cozinhado para mim pelo menos 32.000 refeições. Eu confesso que eu não lembro a maioria dos cardápios que ela usou para mim. Mas aquelas refeições que ela cozinhou me sustentaram, me deram força para trabalhar, me deram força para ser o homem que eu sou.
E se a minha esposa não tivesse feito aquelas refeições, hoje eu estaria fisicamente morto. Da mesma maneira, se você não tivesse ido para a igreja alimentar a sua alma, hoje você estaria morto espiritualmente. A igreja é a que dá vida para a nossa alma, que dá vida para a nossa existência. Se uma pessoa, se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, permanecer na igreja por 15 anos, você vai ouvir pelo menos 550 sermões. Você vai ouvir, você vai estar presente, 780 sermões, 550 horas. Se você praticar só 50% disso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Portanto, a igreja é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Eu vou ler um texto da Bíblia sobre o nascimento da igreja. Muitas pessoas confundem, não sabem o nascimento da igreja. Atos capítulo 2, pode pôr o primeiro slide, meu querido, lá. Atos capítulo 2. Se os irmãos puderem escurecer um pouco esse palco aqui, fica melhor para os irmãos enxergarem lá. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora eu pulo para o versículo de número 42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pessoas me perguntam: pastor Vargas, você poderia me dizer qual é a igreja mais importante do mundo? Alguns de linha evangélica perguntam: é aquela igreja da Coreia que tem não sei quantos milhões? Eu falo: não. É a igreja lá dos Estados Unidos, aquela chamada igreja de Willow Creek? Também não. É a igreja em Roma? Também não. A igreja mais importante, queridos, é fácil de saber. É aquela que Jesus está edificando dentro de você. Você é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Essa é a igreja mais importante que existe. Aquela que está sendo formada dentro de você. Porque o Espírito de Deus não habita em santuários feitos por mão humana. Ele habita no coração de pessoas quebrantadas e compungidas. Segundo slide, meu querido, o que é a igreja para nós? O que é a igreja? A igreja é uma organização? A igreja é uma instituição? Não. Deus não habita em organizações, Deus não habita em instituições, Deus habita em pessoas, como eu e como você. Portanto, a igreja é a união daquelas pessoas que se submetem a Cristo e que vivem para fazer a sua vontade. Jesus disse em João 14, se alguém me ama, o Pai virá, viremos para Ele e faremos nele morada. Você, meu irmão que está aqui, se você recebeu Jesus como seu Salvador, se você deixou sua vida de pecado, o Espírito de Deus habita em você, mora no seu coração. Ele não mora aqui nesse templo. Quando nós formos embora, Ele não vai permanecer aqui. Ele vai dentro de cada um de nós, para as nossas casas. Então, a igreja não é religião, a igreja não é denominação, a igreja é gente. É gente. É você e sou eu. É composta por todos aqueles que vivem o Evangelho, que aceitam Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz,
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso pode ser numa sala, isso pode ser num teatro, isso pode ser num templo religioso como esse, isso pode ser numa praça, isso pode ser num campo de futebol, em qualquer lugar. Se estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. E ali está uma igreja. O terceiro slide, meu querido, o que significa ser igreja? Ser igreja não é sinônimo de ter o nome no hall de membros de uma instituição religiosa, e sim de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí vem uma pergunta: você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você está com sérios problemas. Sim, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque no final, tudo isso é que vai fazer diferença na sua própria vida e na vida dos seus. Quais são, alguém perguntaria, as marcas de uma igreja dos dias atuais que poderia abalar o mundo? Queridos, para a gente pensar numa igreja que pode abalar o mundo, a gente teria que olhar a igreja dos apóstolos, essa que a gente viu aqui. A Bíblia diz que essa igreja se reunia no templo e de casa em casa. Gente, a casa é um lugar sagrado para reunião de grupos menores, onde se reúne para celebrar e para adorar a Deus. Essa igreja era profundamente engajada em tudo que era social. O que quer dizer isso? Onde havia uma necessidade, havia uma mobilização da igreja para suprir aquela necessidade. Mas eles não só olhavam para baixo, para as pessoas aqui. Havia também uma profunda ligação da terra com o céu, em oração, em serviço a Deus, em adoração ao Senhor. Outra coisa que havia lá, havia uma grande comunhão, tanto dentro dos muros da igreja, como com as pessoas de fora. Diz o texto que nós lemos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Nós somos simpáticos para as pessoas? As pessoas nos consideram simpáticos ou nós somos antipáticos? Infelizmente, eu não sei quem criou isso, eu quase tenho certeza que não fui eu, que pessoas acham os pastores antipáticos, sem nunca ter falado com eles, sem nunca ter os ouvido, não é? E pega aquele negócio tipo Boixala da coisa, que fez uma besteira enorme recentemente, falando uma série de coisas contra o Silas Malafaia. Ele vai receber uma resposta desse tamanho que ele vai ficar com a orelha vermelha daqui para frente. Falou que não conhecia, falou que não sabia. Porque ele simplesmente não gosta. O slide número 4, diz, o próximo slide que você vai falar, mostra que a igreja de Jerusalém tinha uma firmeza doutrinária extraordinária. O que é firmeza doutrinária, pastor? O que está dizendo? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham uma teologia sobre aquilo, uma firmeza sobre aquilo. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos se resume da seguinte forma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e assenta-se à mão direita do Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Creio em quê? No Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, não da carne, do corpo, e da vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. Isso não é uma reza católica, gente. Esse é o credo, esse é o resumo da teologia bíblica. Tudo, os apóstolos resumiram a Bíblia nesse chamado credo apostólico. Então, era isso que eles tinham como firmeza doutrinária, certo? Eles tinham uma firmeza nisso, todo mundo cria na mesma coisa, que era a doutrina dos apóstolos, por isso havia unidade. Hoje,
infelizmente, nós vivemos grandes desequilíbrios, inclusive no meio do povo de Deus. Há igrejas que zelam pela sua doutrina, mas não têm nenhum entusiasmo. Chegam para a igreja e ficam lá, bocejando. Gente, igreja é entusiasmo, é emoção, é coisa que toca o coração. Há igrejas que são ativas na ação social, mas não oram, desprezam até a oração. Há aquelas que crescem em número, mas crescem porque usam artifícios que mercadejam a palavra de Deus. Certo? Deus tem um compromisso com a sua palavra, e a Bíblia diz que Ele zela sobre a sua palavra. Uma igreja fiel tem que ser zelosa com os ensinamentos da palavra de Deus. O slide número 5 fala sobre perseverança na oração. Queridos, nós sabemos muito sobre oração. Eu ensinei no seminário por mais ou menos 12 anos sobre oração. Eu ensinei, pessoas oraram, eu orei, aprendemos e tudo. Mas eu confesso, eu sei mais sobre oração do que eu oro. Devia ser o contrário. Eu devia saber menos sobre oração e orar mais, não é verdade? Às vezes a gente pensa, por saber uma coisa, você se acomoda. Não, oração é para ser vivida, é para ser praticada. A igreja de Jerusalém tinha uma teologia da oração, mas eles oravam o tempo todo. Eles dependiam mais da oração do que dos seus próprios recursos. Infelizmente, nós vamos nos tornando populares, conhecidos. A gente tem gente na prefeitura, a gente tem gente lá no fórum, a gente tem gente lá nos outros poderes, que a gente pode conversar com eles e facilitar as coisas. Antigamente não tinha isso. Ou você ora e Deus abre portas, ou você não tem para onde entrar. Por isso que nós precisamos ser uma igreja perseverante na oração. Precisamos ser um povo que busca a Deus em oração. Em Atos capítulo 1, versículo 14, quando fala sobre os 120 que estavam lá no cenáculo, tem uma coisa interessante. Diz que todos unânimes, é Atos 1, 14, todos os unânimes perseveravam em oração. E olha quem estava junto lá: Maria, mãe de Jesus, e os outros irmãos de Jesus. Estavam tudo lá. O texto está aí. Os irmãos de Jesus não apareceram na Bíblia até então. Raramente alguém aparecia. Agora aqui estão lá. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, desce também sobre esses rapazes. E a bênção do Senhor é maravilhosa sobre a vida deles. Em Atos 3:1 diz que os líderes da igreja oravam às 3 horas da tarde. Hora boa para orar. Em Atos 4:31 diz que havia perseguição, eles oraram e o local tremeu. Havia uma espécie de um terremoto que aconteceu naquele lugar. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo, ele disse: vai procurar o Paulo, eis que ele está orando. Oração faz parte da minha vida e da sua vida. Sem oração não há igreja, sem oração não há vitória, sem oração a gente não chega a lugar nenhum nessa vida. A igreja verdadeira é uma igreja poderosa na oração. A gente tem que parar de falar de oração e reunir para orar. Estava conversando com um pastor em Joinville ontem. Eles estão reunindo essa semana, todas das 10 às 11 da noite. 500 pessoas se reúnem naquela igreja para orar. Coisas fora do comum, extraordinárias, estão acontecendo naquele lugar por causa da oração. A igreja que ora alcança coisas que você não pode nem imaginar. O próximo slide, número 6, diz que havia temor de Deus na igreja. Gente, hoje se brinca, se zomba, se faz pouco caso. Nós estamos muito acostumados com o sagrado. Ninguém leva a sério. São filmes que falam mal do sagrado. Há uma banalização disso, há uma saturação, uma comercialização disso. Já existia no passado, mas hoje muito mais. Hoje muito mais. As pessoas não respeitam, não têm mais temor de Deus, as pessoas não temem mais a mão poderosa de Deus. A Bíblia fala sobre um sacerdote chamado Eli, que era o sacerdote no templo em Siló. Esse Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 moços serviam lá no templo com seu pai,
mas quando os sacrifícios eram trazidos, eles faziam o que não deveriam fazer. Eles tiravam a parte do sacrifício que pertencia a Deus, tiravam para eles. E um dia, a paciência de Deus se esgotou. Eles foram para uma batalha, e lá eles foram mortos. Por quê? Porque eles viviam banalizando aquilo que é sagrado. Gente, nós temos que levar Deus a sério, as coisas de Deus são sérias. Deus é um Deus que zela pela sua palavra, Deus é um Deus que zela pelo seu nome, Deus é um Deus que zela pelas coisas certas. Eu lembro aquele moço, Elias teve um sucessor que se chamou Eliseu, o homem que mais realizou milagres no Antigo Testamento. Na minha conta foram 23. Elias realizou 22, ele realizou 23. Ele realizou um milagre no dia que morreu. Quando os ossos dele foram jogados dentro da sepultura, eles abriram a sepultura em cima de uma outra sepultura que já existia, sem saber, e o morto que estava embaixo daquela sepultura levantou. Foi uma coisa louca que aconteceu ali. Eliseu foi esse homem, mas ele tinha um seguidor chamado Geazi. O Geazi era para ser o homem que substituiria Eliseu quando Eliseu morresse. Mas Geazi olhou prata, ouro, algumas coisas que alguém trouxe para presentear o profeta por uma cura milagrosa que tinha recebido, e o profeta falou: não, Deus não me permite que receba nada de você, pode voltar com todos os seus bens para a sua terra. Mas aquele moço Geazi fala: não é possível uma coisa dessa. Olha que a gente aqui nesse sofrimento, nessa pobreza, e esse homem vai voltar com todas essas dádivas? De jeito nenhum. E Geazi foi atrás, tirou aquele dinheiro, e Deus o castigou como lepra, e ele não pôde ser nunca o sucessor de Eliseu. Porque Deus, irmãos, zela pelo seu nome. E onde há temor de Deus, há ação de Deus. Quem conhece a santidade de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Belsazar era filho do Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o homem que invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou toda a riqueza, tudo o que tinha sido construído no templo de Salomão, ele levou para a Babilônia. E o filho dele, que sucedeu ele alguns anos depois, fez uma grande festa para 1000 dos seus maiores convidados, e serviu vinho, e serviu comida em abundância, e no meio da festa, esse Belsazar teve uma ideia ruim. Ele mandou trazer todos os utensílios que tinham sido trazidos da casa do Senhor, seja as taças, as jarras de ouro, que todas foram consagradas ao Senhor. Ele resolveu pegar aquelas coisas para servir na festa, na bebedeira que eles estavam realizando lá. Quando eles encheram aquelas taças, começaram a beber, diz a Bíblia que na caiadura branca da parede, apareceu uma mão sozinha e um dedo cortando na parede, escrevendo lá: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, aquele homem foi morto, e se foi, o reino dele se destruiu. Por quê? Porque ele não teve temor da santidade de Deus e brincou com as coisas de Deus. Meus amados irmãos, não se brincam com coisas sagradas, não se brinca com aquilo que Deus valoriza. O próximo slide fala sobre a intervenção extraordinária de Deus na igreja. Deus sempre interveio de forma extraordinária. Gente, hoje, nos dias que nós vivemos, existem duas coisas que me chocam. Primeiro, pessoas que negam os milagres, dizendo que milagre não existe. Irmãos, eu estou aqui por muitos milagres que Deus fez na minha vida. Os irmãos aqui sabem, alguns visitantes não sabem, eu tive câncer, eu sou cardíaco, safenado, era para ter morrido faz um tempão, e estou aqui vivo. Eu vivo um milagre dia a dia na minha vida. Mas há pessoas que negam milagres. Mas isso não é tão grave como aqueles que inventam milagres. Tem muita gente boa que inventa milagre para cima e para baixo, só para você ver na televisão. Eu fico doente quando eu vejo alguns milagres que aparecem nos programas de televisão cristão. Pastor, eu cheguei aqui com uma dor nas pernas,
sentei nessa cadeira por meia hora, uma senhorinha de 80 anos, quase da minha idade. Então, claro, chegou arrebentada da velhice, da dor. Sentei, agora fui curado. Não foi curado, irmão. Você sentou, a dor desapareceu. É normal, isso não é milagre nenhum. Qualquer uma pessoa que descanse, a dor nas pernas vai embora. Então, olha que milagre. Que milagre nada. Milagres acontecem, estão acontecendo diariamente, pessoas sendo libertas de forma extraordinária. Amém. Mas cuidado com pessoas que estão inventando milagres por aí. Esse é o extremo da igreja. Próximo slide. Uma igreja que tem entusiasmo. Gente, na presença de Deus, a Bíblia diz, a plenitude de alegria. Não é possível você ficar em posição de sentido como se fosse um militar. Se a presença de Deus está ali, daí os irmãos que ministram aqui em cima precisam ficar atentos. Precisam ficar atentos. Vocês não estão aqui para cantar para vocês ou para Deus. Estão aqui para nos conduzir no louvor. A sua presença aqui tem como objetivo despertar em mim e no outro que está sentado lá a mesma adoração. Você não pode fechar os olhos aqui e mandar ver como se estivesse sozinho no mundo. Não, você está aqui para me conduzir. E eu, como pregador, sofro quando você não faz isso, porque quando eu começo a pregar, o povo está todo por aí. Ele não foi tocado pelo louvor, não foi alcançado, o coração não foi derretido para eu colocar a palavra nele. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Aquela ideia exatamente de entusiasmo, de alegria, de coisa boa, de alegria de estar na presença do Senhor. Daí o Marcílio Dias vai para o campo e o pessoal chega lá e... de raiva, talvez, né? Ou sei lá, entende? Por que nós não podemos ter entusiasmo aqui? Por que nós não podemos nos alegrar? Gente, é impressionante isso. Então, a igreja tem entusiasmo no culto, prazer de estar na casa do Senhor. Salmo 84 diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos. Aqui, o salmista está dizendo, eu tenho uma vontade de estar presente, de lá onde está acontecendo o culto, o povo de Deus está cultuando, o Senhor está presente. Quão amáveis os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pela presença do Senhor. Uma igreja com entusiasmo, amavam estar na igreja, uma igreja viva, estar na casa do Senhor para adorar, para manter comunhão, é uma marca daquela igreja. O louvor daquela igreja era contagiante, diz o versículo 47. Uma igreja alegre e cantadora. Os muçulmanos já são mais de 1 bilhão de pessoas. Sabia que a religião deles não canta? Por que não canta? Porque o Deus deles é um Deus irado. O Deus deles não dá alegria para eles. Pelo contrário. Não há alegria no Islã. Ninguém celebra com... Não, pelo contrário. É temor. Não é temor, é medo. É medo do castigo de um Deus irado que manda você ir para a guerra santa para explodir bomba no meio do povo para matar. Esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da celebração, o Jesus da alegria, do contentamento, do prazer. Onde a presença de Jesus está, a alegria, a comunhão, pessoas se abraçam, pessoas se beijam, pessoas se sentem felizes. Ninguém entra com uma bomba para explodir ninguém, pelo contrário. Então nós precisamos lembrar disso. É na comunhão da igreja que está aquela alegria constante e o cântico. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero e verdadeiro. E o louvor tem como objetivo produzir no meu coração e no seu coração quebrantamento. Quebrantamento. Quando a música fala do amor de Deus, da pessoa de Deus, o meu coração se enternece, o meu coração se aproxima, o meu coração se abre. E quando eu ouço uma leitura da Bíblia, meu coração está pronto, eu entendo, eu sou abençoado e eu saio cada vez mais feliz. A alegria daquele povo era uma alegria contagiante. Diz o texto que a igreja transbordava de alegria. Inclusive uma coisa que a gente não consegue quase entender,
Os apóstolos foram levados lá no Sinédrio. Sinédrio é o que hoje nós chamaríamos de Senado, e foram açoitados, meteram a vara neles por estarem falando do nome de Jesus. E diz a Bíblia que eles saíram se regozijando pelo privilégio de ter sofrido afrontas pelo nome de Jesus. Hoje, qualquer coisa que te faz, você já vai procurar o seu direito na justiça, porque desconsideraram a sua religião, a liberdade religiosa que você tinha. Eles não, levaram uma surra de vara e ficaram celebrando com alegria. Lembra o apóstolo Paulo e o Silas naquela prisão lá em Filipos? Estavam lá cortados de chicote, sentados, amarrados, começaram a cantar, um terremoto localizado aconteceu só ali em cima da prisão, quebrou toda a prisão, soltou as algemas. Eles estavam lá na maior alegria, não havia reclamação, não havia injustiça, ninguém recorreu ao juizado de pequenas causas para fazer qualquer coisa com alguém. Pelo contrário, eles estavam lá vibrando na presença de Deus. O próximo slide, uma igreja que valoriza a comunhão. Olha os bonequinhos todos abraçados ali, uma igreja que valoriza. Gente, igreja é lugar de comunhão, é lugar de abraço, é lugar de afeto, é lugar de gente que se ama. Há muita gente sofrendo, deprimida por falta de igreja. Se você vem para a igreja, se você abre seu coração para o Senhor, se as pessoas te abraçam, te declaram, eu amo você no Senhor, você é importante para Deus, sua depressão vai embora da sua vida e você fica feliz. Venha para a igreja para curar sua depressão em nome de Jesus e para salvar a sua alma, certo? A igreja é um lugar que valoriza a comunhão. Eles tinham prazer de estar juntos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você não ama a comunhão, se você não tem prazer de estar junto, quero dizer uma coisa séria para você. É possível que você não é um candidato a entrar no céu. Porque lá no céu, você não vai ter direito a uma mansão na beira do lago celestial, onde você fica lá fechado, só você e mais ninguém. Lá no céu, é todo mundo junto, é comunhão. Por isso que a igreja aqui é um início do que vai acontecer lá. Quanto mais comunhão houver, quanto mais unidade houver aqui, ela vai passar para um outro nível lá no céu, onde estaremos para sempre juntos e na presença do Senhor. Então comece a gostar da comunhão, porque a comunhão vai fazer parte da sua vida. E diz a Bíblia, né, que na comunhão, ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Quando a gente vive em comunhão, ninguém se fere, ninguém machuca o outro, ninguém faz mal ao outro, as brigas cessam, as contendas vão embora, o perdão vem, a cura vem, e todos estavam juntos e repartiam o pão de casa em casa e se reuniam nos templos, nos lares. E eram sensíveis para ajudar os necessitados. John Wesley foi um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Ele era inglês. Ele é o fundador da igreja metodista. E um dia ele estava pregando e chegou um fazendeiro muito rico e ateu, extremamente materialista. E o João Wesley começou a pregar. E ele falou: senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre finanças, vou falar sobre dinheiro. Aquele homem nunca tinha entrado numa igreja, odiava entrar em igreja. Falou: opa, o assunto me interessa. O João Wesley fez o primeiro ponto do seu sermão. Ele disse: primeira coisa, ganhe tanto dinheiro quanto você puder. O homem abriu um sorriso assim, falou: agora eu sei que os pastores não são tão ruins assim, não. E o Wesley discorreu sobre aquele primeiro ponto: ganhe todo o dinheiro do mundo que você puder. Explicou tudo e o homem já estava assim, maravilhado com ele. No segundo ponto, o Wesley falou: o segundo ponto do meu sermão é o seguinte: economize todo o dinheiro que você puder. Daí o homem já estava falando em línguas. Antes de converter, já estava lá, já estava cheio de Deus, cheio do Espírito. E o Wesley discorreu sobre economize, economize, economize. E daí o terceiro ponto, ele falou o seguinte: terceiro ponto do meu sermão, o homem já estava vibrando lá. Doe tudo que você puder. O homem falou: não, ele foi tão bem até agora, ele estava perfeito, estragou tudo que ele falou. Irmãos, eu estou dizendo isso porque quando a gente converte o coração,
Outra coisa que converte na vida da gente é o chamado bolso. Eu desconheço alguém que tenha um coração convertido para o Senhor, que não tenha o bolso convertido. Ou a carteira, né? Talvez é melhor. Não tenha a carteira convertida. A sua carteira tem que converter junto com o seu coração, para ver necessidades e ser usado para suprir. Uma das marcas do verdadeiro cristão é o desapego aos bens desse mundo e o apego a pessoas. Quanto mais você se apegar às coisas, menos apego você vai ter com pessoas. Já reparou que as pessoas mais ricas que existem não têm amigos? Não tem. Eles abrem a porta das suas casas para todo mundo ir visitar, fazer um churrasco na casa deles? De jeito nenhum. Porque qualquer que for lá vai pedir alguma coisa e ele não vai querer dar de jeito nenhum. Eles são solitários, infelizes e deprimidos, apesar de serem milionários. Mas aqueles que têm apego às pessoas, eles não têm problema com dinheiro, porque Deus supre, Deus abençoa. Então, uma coisa que a gente tem que experimentar na nossa vida, queridos, é a ideia de um apego às pessoas e um desapego às coisas desse mundo. A encarnação da graça de Deus aparece na contribuição. Quando você tem um coração generoso, é a lei da semeadura e da colheita. Gente, não adianta. O Deus estabeleceu as coisas de muito clara. Esses dias eu estava pregando num lugar e lembrei do meu amigo. Eu tenho um fazendeiro no Mato Grosso, que é meu amigo, o homem que me deu o carro que eu tenho. Esse homem, ele gasta com as suas máquinas lá 15 dias arando centenas, vamos dizer assim, de hectares de terra. Ele ara aquela terra, gasta combustível, gasta dinheiro com as máquinas que quebram, gasta com o salário dos trabalhadores. Daí ele pega toneladas de adubo, espalha naquela terra. Daí ele, passado mais uns dias, ele pega semente, toneladas de semente, espalha naquela terra e fica olhando para o céu. O que ele tinha que fazer até ali, ele fez. Agora dependia de Deus mandar o sol no tempo certo e a chuva no tempo certo. E Deus mandava, e Deus manda, e a colheita dele é abundante. Eu perguntei, vale a pena? Ele falou, Vargas, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe e colhe em abundância. E o homem é um homem milionário, riquíssimo por causa disso. Eu quero dizer para você, não é a poupança da Caixa Econômica, nem a poupança do Banco do Brasil que vai melhorar a sua vida. É o nível da sua semeadura. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Pode pôr isso em prática. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nem para mim, nem para você, para ninguém. Semeie e você vai ter uma grande colheita. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. O próximo slide, querido. A igreja que produz um impacto na sociedade. Eu creio nisso, queridos, eu creio mesmo. Pelo estilo de vida que aqueles povos viviam, eles causavam um impacto na sociedade, dizendo que eles contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor ia acrescentando dia a dia o número dos salvos. O estilo de vida daqueles irmãos impactava, tornava os homens melhores maridos, os homens melhores pais, os filhos melhores filhos, os estudantes melhores estudantes e os profissionais melhores profissionais. Quando Deus faz isso na vida, não tenha dúvida nenhuma. Pela ação soberana de Deus também, pela ação soberana de Deus, experimentava um crescimento numérico diário. O próximo slide, querido, só para os irmãos verem. Próximo. Atos 1,15, a igreja começou com quantos? 120. Atos 2,41, quantos? 3.000. Atos 4,4, 5.000. Atos 5,14, uma multidão. Atos 6,17, os números é multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judeia, Galileia e Samaria. E Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Chegou aqui, chegou até nós, chegou aqui em Itajaí, chegou lá em São Francisco, onde eu moro, por causa desse tipo de coisa. Eu quero dizer para você uma coisa,
para terminar aqui, que já me apontaram um relógio lá embaixo. Se você não pertence a uma igreja, você não tem ideia do quanto você está perdendo. Ah, mas eu estou feliz. Não, você não está feliz. Você está enganado. Se você não pertence a uma igreja, se você não é sério, se você não serve a Deus numa comunidade que pregue a palavra de Deus, que ande com Deus, você não sabe o que você está perdendo. Eu te desafio a fazer um teste por 6 meses. Passar a seguir junto, mas assumir um compromisso sério com o seu corpo, sua alma e seu espírito. E você vai ver os benefícios que isso vai trazer para a sua vida aqui na terra e também para a eternidade. De nada adianta você viver muito bem aqui, se você não tiver, como eu disse no início, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pertencer a uma... eu tenho minha religião desde pequeno. Todo mundo tem religião. Até os muçulmanos têm religião. Todo mundo tem religião. Eu quero dizer o seguinte, você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? É isso que interessa. E para você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você precisa receber Jesus como seu Salvador e se tornar um seguidor de Jesus aqui nessa terra. Não precisa ser um beato, um legalista, não. Você pode servir com toda a liberdade, andar na vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem. Mas eu quero dizer para você, a igreja é a maior bênção de Deus para a vida de uma família. A igreja beneficia nosso casamento, a igreja beneficia nossos filhos, a igreja beneficia nossas finanças, a igreja beneficia nosso estilo de vida, nossa maneira de viver. A igreja é composta do povo mais feliz da terra, não tenha dúvida disso. O povo mais feliz na terra não são outros, a não ser aqueles que estão engajados na igreja, na vida, servindo a Deus e servindo aos irmãos também. Então eu te desafio nessa noite, você que está aqui e que não está verdadeiramente unido a uma igreja, a se unir. E uma boa sugestão é essa própria igreja aqui. Há pastores aqui que estão dispostos a cuidar de você, a zelar pela sua vida. Entregue sua vida a Jesus, procure o pastor e comece a andar com o pastor. Vamos ficar de pé e vamos orarmos. Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Eu acho que esse é um momento sério. Deus te trouxe aqui hoje à noite porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito para a sua vida, muito maior do que você pode imaginar. Então eu quero orar para que o Senhor interprete no seu coração aquilo que você talvez não esteja entendendo. Talvez você está numa dúvida, talvez você não valoriza, você não entendeu perfeitamente, mas o Espírito de Deus pode trazer uma revelação para você sobrenatural. Então eu quero orar por isso. Deus, nós estamos aqui todos na mesma condição, pessoas necessitadas do Senhor. Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Tu és a resposta para todas as perguntas que nós temos. Tu és a solução para todos os problemas que nós podemos enfrentar. Tu és a vida e Tu és a eternidade também. Tua palavra diz que a vida eterna é essa, que conheçam Jesus como Filho de Deus. Então nós queremos conhecê-lo cada vez mais. E eu oro que o Senhor revele a Tua vontade a cada pessoa que está aqui nessa noite e que essa vontade de Deus leve as pessoas ao centro da vontade de Deus. Deus quebra da nossa vida toda e qualquer atitude contrária, toda e qualquer coisa que nós não entendemos. Abre o nosso entendimento para entender a Tua vontade e o Teu projeto para a nossa vida. E abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa hora. No precioso nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, pastor.